Semana passada, o tema da mensagem foi o amor que ninguém quer fazer. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Jesus também, naquela noite, ele desce. E ele lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas, que ele escolheu. E meus irmãos, nesse contexto, eu quero fazer uma pergunta para você. O que sustenta você no lugar aonde Deus te colocou? Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito na tua vida, não é verdade? Hoje você está aqui, e desde já, aos visitantes, sejam muito bem-vindos, amém? Há um propósito de vocês estarem aqui também. Mas pergunte no mais íntimo do seu coração: o que sustenta você no lugar onde Deus te colocou quando amar dói? Então, meus irmãos, você está em um lugar aonde está confortável, é muito fácil estar. E a essência dessa pergunta é: e quando amar dói? E quando é difícil amar? E quando as circunstâncias dizem: não ame, não prevaleça, não continue. Aí, meus irmãos, o que tem sustentado você? E meus irmãos, imagina a cena. Judas ali, o traidor, ele estava à mesa. Pedro, impulsivo, que mais tarde negaria, também estava à mesa. E Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que existia um traidor, já sabia que existia alguém que ia negar, já sabia que seria um ambiente confuso, mas ainda assim ele escolheu estar. E meus irmãos, nesse contexto, nós vemos que Jesus, ele serve a todos, porque ele ama a todos, e ele permanece com todos, ele continua ali com todos. E meus irmãos, vamos caminhar um pouquinho nesse texto. Semana passada nós lemos até o versículo 17, mas agora eu convido você a acompanhar comigo a partir do versículo 18. E nós vemos aqui que Jesus, ele continua naquele lugar de angústia, mesmo quando dói. Então, meus irmãos, o texto diz que não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Jesus, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Jesus já conhecia cada manzelas daqueles discípulos. Jesus conhecia cada detalhe. E meu irmão, não é só sobre os discípulos, ele conhece cada detalhe da tua vida. Ele conhece aqueles momentos de angústias, que assim como Jesus estava vivendo, que você também vive, que eu também vivo. É claro que a palavra de Deus vai nos dizer que no mundo teríamos aflições. A Bíblia garante que nós teremos aflições, mas também diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ânimo, meus irmãos, ânimo. No contexto geral da igreja, nós vemos uma igreja cansada, uma igreja cheia de problemas, cheia de situações angustiantes muitas vezes, mas tem de bom ânimo. E meus irmãos, nesse texto ele diz que ele te conhece, ele conhece a cada um de nós. Jesus, ele não simplesmente ama, ele ama com consciência, porque mesmo conhecendo você, do jeito que você é, ele te ama. E meus irmãos, amar com consciência não é simplesmente um amor passageiro, não é um amor circunstancial, não é um amor que depende daquilo que você faz, mas é um amor maduro, é um amor com consciência. É esse amor que Jesus tem por mim e que ele tem por você, meus irmãos.
E nós vemos que na sequência desse texto, ele diz: mas é para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Olha só. E nós sabemos que é claro que Jesus aqui está referenciando os Salmos de Davi, aonde ele fala sobre o calcanhar, mas não só isso, ele vai muito além. Se voltássemos em Gênesis, essa mesma palavra que ele usou para levantar o calcanhar, ele usou em Gênesis e ele também usou nesse texto. Por um motivo muito simples. O que significa levantar o calcanhar? Então imagina, numa batalha, como que uma pessoa consegue acertar o calcanhar de outra pessoa? De frente seria muito difícil. Então como que é possível acertar o calcanhar? Olha, de costa. Você ficaria de costa para o seu inimigo? Para quem é que você ficaria de costa? Para os seus amigos, para as pessoas de confiança, para as pessoas mais perto de você. Então, meus irmãos, quando nós somos feridos pelas pessoas, é ruim. Mas quando você é ferido por alguém de perto, alguém de dentro da sua casa, alguém do teu convívio que você tem uma certa confiança, meu irmão, é muito mais dolorido. E nós vemos que Judas estava nessa situação. Alguém que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha uma confiança, mas levantou o calcanhar e com uma traição ele apunhalou Jesus pelas costas. E meus irmãos, durante a mensagem nós vamos perceber que infelizmente não estamos tão distante disso. Mas a primeira verdade que eu quero falar nessa noite, ele sabe e ainda assim ele fica. Ele conhece você, ele conhece os seus deslizes, ele conhece os seus acertos, ele sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro, e ainda assim ele escolheu você, ele escolheu estar com você, ele permaneceu. Então, meus irmãos, ainda assim ele fica, ainda assim ele continua. Então, meus irmãos, no verso 21, na sequência, nós vemos que depois de dizer isto, olha só, Jesus se angustiou em espírito. É claro que Jesus, o que ele tinha dito? Ele tinha apontado que algum dos seus de perto, de casa, do seu convívio, iria trair ele. E aí o coração dele se angustiou. Quantas vezes nós não ficamos angustiados em nossa vida? Quantas vezes diante das situações, a angústia parece dominar o nosso ser? E nessa palavra aqui, agora sim, etaresh, disturbou-se, é a mesma palavra que foi usada lá em Lázaro. Alguns capítulos para trás, no capítulo 11, nós vemos que quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele se angustiou, ele chorou. E esse mesmo sentimento ele teve para poder dizer que alguém o trairia. E Jesus, naquela noite, olha só, sabendo que seria crucificado, sabendo que tinha um traidor, sabendo que alguém o negaria, ele continuou. E ele continua, meu irmão. E desde já eu quero dizer para você que não importa o que você fez, e também não importa o que fizeram a você, mas o importante é o que Deus quer fazer na sua vida. E meus irmãos, nesta noite ainda pesada, nós vemos que Jesus, ele treme por dentro, 100% homem, 100% Deus. Assim como nós, ele se angustiava, e ele se angustiou amargamente. E ele treme ali por dentro. Mas o mais importante, ele saiu da mesa? Não.
ele continuou na mesa. E ele continua aqui, meu irmão e minha irmã. Ele está aqui nesta noite. Ele está vivo para todo sempre. E meus irmãos, Augusto Cury, ele diz que, explicando um pouco Augusto Cury, ele estudou a vida de Jesus. E um dos seus livros, que é A Mente Mais Brilhante do Mundo, onde ele retrata Jesus, ele faz um estudo científico, neurológico, e ele percebe que Jesus, as palavras que ele usou, a forma com que ele turbou o coração, etarash, significa que ele não queria perder Judas, mesmo sabendo que ele iria trair. E mesmo assim ele permaneceu. E uma das frases de Augusto Cury diz: Jesus acolheu Judas. Judas foi implacável, mas consigo mesmo. Não para com Jesus, mas consigo mesmo. Então, meus irmãos, Judas, ele não é perdido porque Jesus está rejeitando Judas. Ele está perdido sim, mas porque Judas rejeita Jesus. Mas não obstante, meus irmãos, e no decorrer da mensagem os irmãos vão entender. Será que eu e você, nós estamos muito distante disso? Cada vez que a gente coloca Jesus em segundo lugar, cada vez que a gente tem oportunidades e a gente não faz. Mas à frente, cada vez que você tem oportunidade de amar o teu irmão, e não é simples, toda a lei não se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então eu digo para os irmãos, e é duro ouvir isso, mas todas as vezes que nós não amamos o nosso próximo, nós estamos levantando o calcanhar, nós estamos traindo aquilo que ele fez por nós. E isso é sério, meus irmãos. Às vezes é preciso de um choque de realidade para que nós possamos entender. E meus irmãos, nesse contexto, então, a primeira verdade, ele sabe e ainda fica. Eu acho que chegou já vamos parar com isso, aonde você chega na igreja, coloca o seu melhor terno, e você chega, e somos santos, mas não somos perfeitos, mas pagando de perfeito. Mas meus irmãos, assim como eu, todos nós carecemos do amor de Deus. Nós precisamos do amor de Deus. E o engraçado é que quanto mais nós percebemos que nós nada somos, mais estamos perto dele. Quanto mais nos achegamos a ele, mais percebemos o quão falhos nós somos. Eu me lembro de um filho, e o pai dele mostrou um avião no céu, ali bem longe, pequeno. Falou: nossa filho, olha ali o avião. E o filho ficou admirado naquela laje, sempre olhando aquele avião passar. Certa vez ele diz: nossa pai, mas o avião é tão pequeno. Esse pai não perdeu a oportunidade. Ele pegou o carro e foi no aeroporto rápido. Chegando lá, ele mostrou pela primeira vez um avião. E o filho olhou: nossa pai, que grande que é o avião. Aí ele disse: o avião, ele permanece o mesmo, é o mesmo tamanho. O que muda é a distância que você está dele. Meus irmãos, o que muda é a distância que nós estamos de Deus. Uma das noites mais angustiantes de Jesus, uma das noites que poucos de nós aguentaríamos estar, poucos de nós iríamos naquele lugar. Ainda assim, embora com o coração turbado, ele escolheu nos amar. Ele escolheu ficar. Meus irmãos, a segunda verdade que eu quero compartilhar nesse texto é que ele cuida mesmo quando dói. Ah, meus irmãos, quando a dor ela aperta, muitas vezes queremos desistir de cuidar, mas Jesus não.
mesmo com dor, Ele escolheu nos amar. Então, meus irmãos, na sequência nós vemos aqui, Jesus turbou-se o coração depois dele ter dito, é claro, apontar que haveria um traidor. E depois que ele se angustiou, ele afirmou ainda no verso 21, em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. E no verso 22, então os discípulos olharam uns para os outros, e sem saber a quem ele se referia. Olha só. Sabe aquela confusão geral? Sabe aquele lugar onde ninguém está entendendo o que está acontecendo? Sabe aquela bagunça, aquela confusão? Era isso que estava acontecendo. Ninguém estava entendendo nada, absolutamente nada. Parece assistir futebol americano para mim. Não dá para entender para onde a bola está indo. Já o Leandro já conhece. Mas aquela confusão na mente deles. Mas um ali não estava confuso. Um ali conhecia as regras. Jesus está lúcido. Ele se mantém firme ali porque ele sabe o que está acontecendo. Então, meus irmãos, a sala está perdida, mas Jesus está lúcido. E na sequência, no verso 23, nós vemos que ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. Olha só. E depois diz aqui no verso 24, Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Ah, meus irmãos, nós vemos aqui que, é claro, existe um estudo teológico em relação a isso para saber qual discípulo que inclinou a cabeça no peito de Jesus. É claro que Pedro não era, porque nós vemos aqui que na sequência do verso, Simão Pedro pediu para que quem tivesse com a cabeça no peito de Jesus perguntasse a ele. Então Pedro não era, já é eliminado. Então possivelmente aqui era o próprio João que reclinou a cabeça. Alguns dizem Tiago, mas eu creio que João, mas isso não importa. O importante é o seguinte, meus irmãos, intimidade é a melhor revelação que você pode ter. Quando nós estamos íntimos de Deus, quando nós, num momento de angústia, reclinamos a cabeça sobre o peito de Jesus, quando nós estamos perto dele, ainda que tudo esteja confuso, ainda que você não enxergue um palmo na sua frente, ainda que na sua caminhada só haja escuridão, ainda que você não veja a luz no fundo do túnel, você está com Jesus, e é o que mais importa. Você se sente seguro, porque você reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Meus irmãos, eu não conheço todos os detalhes da tua vida, eu não conheço tudo que você tem feito, eu não sei, Ele sabe, é claro. Mas, meus irmãos, o melhor lugar que você pode estar é quando você tem intimidade com Deus. Tudo muda. Ou melhor dizendo, pode ser que na sua mente nada muda, mas ao mesmo tempo tudo é diferente. As preocupações, elas não existem mais porque você está perto de Jesus. É assim que eu e você precisamos estar. Quantos aqui querem reclinar a cabeça no peito de Jesus? Quantos aqui querem mais intimidade com Jesus? Que a igreja precisa. Se a igreja somos nós, o que nós precisamos, meus irmãos, é ter intimidade com Ele. No dia confortável, amém? Mas no dia da angústia, Ele está de braços abertos, assim como Ele morreu na cruz para te receber.
Então, meus irmãos, ainda nesta noite angustiante, Jesus não para de ensinar coisas para nós hoje. E nós vemos que a proximidade nos mantém firme no caos, nos nossos dilemas, nos nossos problemas. Intimidade é igual a revelação. E na sequência que nós lemos, aqui, é claro, ele pega um pão molhado. E quando ele pega esse pão molhado, ele diz: a quem eu entregar esse pão molhado? É o traidor. Talvez, na nossa cultura, pão molhado para você significa coisa ruim, né? Acho que poucos aqui comem pão molhado, né? Eu sei que meu pai come pão molhado no azeite, né? Mas isso não era sinônimo, esse pão molhado, de algo de desprezo, algo ruim. Na cultura judaica, meus irmãos, é ao contrário. O pão molhado era sinônimo de honra. Era sinônimo de o maior da casa que receberia. É a maior honra que alguém poderia dar em uma ceia. E a quem Jesus dá a maior honra que poderia dar? A Judas, o traidor. Agora vamos ser sinceros conosco. Se você estivesse diante de um traidor que te entregaria, mesmo sem você não ter feito nada daquilo, e você sabia que você ia ser preso e depois morrer, você daria honra a esta pessoa? O evangelho é isso, gente. Sabe, tudo que a gente pensa e que a gente quer fazer, faz do outro jeito. É tudo ao contrário, é tudo diferente. Mas Jesus está ensinando a dar honra ao próximo, independente de quem seja. Os irmãos, quantos estão entendendo aqui essa verdade? É isso mesmo. Da honra é o que Jesus ofereceu a Judas. Meus irmãos, o amor de Jesus, ele é escandaloso. O amor de Jesus é perfeito. O amor de Jesus, ele vai além do que nós possamos pensar, do que nós possamos imaginar. É esse amor que Jesus tem por você. É esse amor que Jesus tem por tua vida. E ainda nesta noite pesada, nessa noite angustiante, sabendo tudo o que ia acontecer, porque no começo do capítulo 13, Jesus sabendo, e nós vemos que nesta noite, nesse enredo que estava acontecendo aqui, Jesus sabia. Na verdade, ele não só sabia, como ele já estava anunciando. Porque quando você lê os evangelhos, você consegue perceber que ele sempre diz: ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada a hora, não é a hora. E ele começa dizendo: a hora é agora, chegou o momento. Eu fico imaginando a cruz no horizonte, e ele vendo o seu rosto, ele vendo a sua vida. E meus irmãos, na sequência, nós vemos que, é claro que os irmãos conhecem, nós vemos que ele entregou, Simão Pedro, ele fez um sinal ali, ele entregou ali aquele pão a Judas, já no verso 26, e nós vemos que imediatamente Satanás entrou no corpo dele. E podemos dizer que Judas, ele foi possuído. E talvez ser possuído por demônios, problema falar isso aqui ou não? O mundo espiritual existe, meus irmãos. E às vezes você acha que Judas começou a lançar, enfim. Na verdade, não tem os discípulos que estavam confusos? Eles continuaram confusos, né? Pra você ter uma ideia, aqui na sequência do texto,
quando Jesus mandou ele fazer o que ele tinha que fazer, eles achavam que ele ia comprar coisa para que eles pudessem comer. Ou seja, às vezes, pessoas usadas por Satanás, pessoas endemoniadas, olha só, podem estar perto de você, mas você não sabe, você não percebe. Peça discernimento ao Espírito Santo. Ninguém percebeu, mas Satanás já tinha possuído Judas naquele momento. Então, meus irmãos, ele diz aqui no verso 27, o que tens de fazer, faz depressa. É claro que isso não é num tom de rancor, não é num tom de, como se fosse que ele estivesse falando de qualquer jeito. Na verdade, é uma entrega madura que Jesus faz. Ele queria que Judas permanecesse, mas ele deixa Judas com as suas escolhas. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas têm escolhas a fazer. É o famoso livre-arbítrio que a gente costuma dizer e estudar. Sabe, um amor que não força, um amor que, quando você ama, mesmo aquela pessoa que não quer ser protegida, e Jesus simplesmente deixa ir. E Judas, ele sai. Imagina a dor de Jesus. Imagina a angústia, um dos seus. E os irmãos sabem que ele cuidava das ofertas, era o tesoureiro. Ele tinha um cargo de confiança de Jesus. Interessante pensar que, olha só, mesmo Jesus sabendo de tudo isso, ainda assim ele servia no ministério de Jesus. Mas ainda assim Jesus deixou ele ir. Deixou ele ir. E ele foi. Jesus não correu atrás de Judas, porque Judas fez a sua própria escolha. E é claro que isso doeu no coração do mestre. Então, meus irmãos, essa segunda verdade, ele cuida, mesmo quando dói. Ele permanece ali. Ele continua. Quem vai embora é quem? Judas vai embora. Mas ele continua ali. E, meus irmãos, se a mesa continua posta para Judas, existe um lugar na mesa para mim e para você, meu irmão. E de novo, não importa o que você fez na sua vida, o importante é que Deus quer fazer. Então, meus irmãos, nessa segunda verdade, Jesus oferece honra a quem lhe oferece dor. E é isso que ele nos ensina. E, meus irmãos, na sequência desse texto, nós vemos no verso 28, depois que Jesus disse a Judas: faça o que você veio fazer. No verso 28, nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Judas tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então o que havia solicitado, que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu e era noite. Aqui, meus irmãos, um detalhe aqui teológico, era noite. Geralmente à noite não tinha como comprar nada. Então nós vemos que essa noite aqui, entendendo também que a Páscoa judaica acontecia à tarde, muito provavelmente essa noite aqui indicada, porque ele usou esse mesmo termo grego em todas outras referências, onde ele falou noite como escuridão de alma. Então noite aqui, muito provavelmente pode também significar a escuridão que ele vivia. Então ele saiu e era noite, uma noite interna, uma noite pesada, uma noite angustiante ali, aonde o servo trairia o mestre.
Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Judas, ele estava naquela situação, e a terceira verdade, ele permanece, mesmo quando outros saem. Judas saiu, mas Jesus, ele continuou. Então, meus irmãos, ninguém entendeu nada que tinha acontecido. Jesus, ele confiou uma função que Judas falharia. E a infidelidade do outro, meus irmãos, não muda quem Jesus é. Mesmo que alguém de dentro da tua casa te traia, mesmo que um amigo te traia, mesmo que uma pessoa próxima de você, que você esperava algo e não aconteceu, e você se sente traído, olha só, Jesus, ele permanece o mesmo. Eu não sei se você tem traumas na sua vida, traumas da tua infância, traumas do teu passado. Eu não sei os problemas que você tem enfrentado na tua vida. Eu não sei quantas pessoas te deixaram na mão, quantas pessoas deixaram você à própria sorte. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus, ele fica. Ele não só fica, como ele está aqui. E a mesa está posta para que nós possamos ceiar com ele e ele conosco. E o mais interessante disso, meus irmãos, aqui na sequência aqui, quando Judas saiu, Jesus disse no verso 31, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E no verso 32, se Deus foi glorificado nele, também o Deus o glorificará nele mesmo, e ele glorificará imediatamente, meus irmãos. Meus irmãos, nesse contexto aqui, eu vejo que nessa situação de angústia, aonde deixaram ele na mão, e ele permaneceu, entenda isso, e ele continuou, significa que eu e você também podemos continuar. E quando você continua, mesmo quando outros saem, o Pai é glorificado. O Pai é glorificado através da tua vida, quando você permanece firme, como dissemos aqui anteriormente, no peito de Jesus, íntimo de Jesus, quando você continua. Então, meus irmãos, esse texto revela que nós temos um Jesus que nos ama de verdade, independente do que nós fizemos ou deixamos de fazer. No verso 33, ele diz filhinhos, teknia, em grego, que significa filhinho amado, filhinho pequeno. E nós vemos que teknia é usado somente aqui no livro de João, especificamente várias vezes. Existe teknon, filhinho pequeno, ruios, filho maduro, e aqui ele usa teknia, que é um filhinho ainda mais carente, ainda mais necessitado, ainda mais amado. Podemos traduzir como filhinho. Gente, que ternura, numa noite mais difícil do ministério de Jesus, uma das noites onde algumas horas depois ele seria transladado, ele seria moído por nossas transgressões, como diz Isaías, como foi profetizado, o cordeiro mudo. E ele diz para mim e para você, filhinho, filhinho querido. Na sequência nós vemos, aleluia, ele diz, filhinhos, ainda por pouco eu estou com vocês, vocês vão me procurar, mas eu disse aos judeus também, e agora digo a vocês, para onde eu vou vocês não podem ir, mas eu lhes dou, no verso 34, um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Meu irmão, quantos aqui já entenderam? Tudo que ele fez
Foi para isso. Foi para que amássemos uns aos outros. Tudo o que ele fez foi para que, independente do que fizerem a você, e o interessante é que qualquer um pode te ofender. Qualquer um pode pisar no teu calo. Qualquer um pode levantar o calcanhar contra você. Mas quando você é íntimo de Jesus, nada disso importa. Você ama mesmo assim. De novo, como nós vemos no Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós vemos que isso resume o que nós estamos fazendo aqui. Meu irmão, não adianta você participar, você até contribuir, você estar presente, você vir aos cultos, você sair daqui, você não amar o próximo. E quando eu digo próximo, é o próximo que te ofende, é o próximo que te rasga, é o próximo que quer a tua cabeça, é o próximo que tem inveja de você. Esse é o Evangelho. Quantas palavras Jesus poderia ter escolhido nas suas últimas palavras, e ele escolhe dizer: amem uns aos outros. Vamos ver na sequência dessa série, que várias vezes ele fala: amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros. Então, meus irmãos, mais de 2000 anos depois, isso ainda ecoa: amem uns aos outros. Esse é o Evangelho de Cristo. É fácil você amar no conforto, mas o que Jesus está dizendo é que nós precisamos amar no desconforto. E meus irmãos, nesse contexto, nós vemos que a palavra de Deus é maravilhosa. E diz que, assim como eu os amei, também vocês amem uns aos outros. E no verso 35 ele vai além: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Quantos aqui querem estremecer essa cidade com o Evangelho? Eu creio em nome de Jesus que Ribeirão Pires vai ficar pequeno. Mauá, que tem mais habitantes, vai ficar pequeno. Quando virem amor em nós, porque é através do amor de Cristo anunciado aqui que nós vamos mostrar a luz de Cristo. É através desse amor, uns para com os outros, que nós vamos mostrar a cruz, onde todos esperam uma resposta de raiva, de ódio, e você responde com amor. Aonde você constrange a cultura, aonde você vai contra a cultura, aonde você realmente protesta, aonde você realmente leva o nome que você tem, cristão, protestante, e você vai contrário ao que o mundo diz. O mundo diz ódio, e você diz amor. As pessoas te ofendem, e você diz amor. Jesus diz: amem uns aos outros, assim que você vai me mostrar. Meus irmãos, então nesta verdade, nós vemos aqui uma quarta verdade: Ele restaura mesmo quando você falha. Meus irmãos, hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite de renúncia do nosso eu. Como nós falamos semana passada, nós falamos um pouco sobre orgulho. Essa mensagem da semana passada, ela está disponível no YouTube. Depois entre em nosso canal que você vai conseguir escutar. Nós falamos sobre o orgulho. E ao trabalhar sobre orgulho, não pode existir dentro do Evangelho de amor
um crente orgulhoso. E nós vemos que Pedro lá atrás, quando Jesus foi lavar os pés, ele disse: não, lava meus pés não. Muitas vezes nós imaginamos que Pedro não deixar lavar os pés era sinônimo de humildade, só que não. Era sinônimo de orgulho. Porque sabe quem é o maior orgulhoso? Aquele que não deixa ser servido. Aquele que quer fazer tudo sozinho. Aquele que resolve. Mas o evangelho é nós. O evangelho não é você sozinho. Somos nós. Então, meus irmãos, de uma vez por todas, que o orgulho esteja caído por terra em nome de Jesus em nossa igreja. E que haja amor ao invés de orgulho. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui que Pedro ele retorna nessa história. Depois que Jesus diz que nisso todos conhecerão, no verso 35, Pedro aqui ele é avisado. E no verso 36 aqui, nós vemos, Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, não poderá me seguir agora, mais tarde porém me seguirá. E Pedro disse: Senhor, porque eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhes digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Meus irmãos, há uma verdade aqui muito profunda, onde nós vemos que Jesus, ele responde no verso 36 para Pedro: agora não, mais tarde sim. Porque ele já consegue ver o que vai acontecer. De novo, ele conhece o teu futuro. Ele sabe o que vai acontecer na sua história. Ele conhece o seu destino. Ele sabe aonde você vai tropeçar. Ele sabe de tudo. E ele sabia. Só que esse amor que Jesus tem por você é porque ele já sabe o que você vai se tornar. Eu vejo aqui, em nome de Jesus, crentes, eu vejo cristãos, eu vejo pessoas com futuro, aonde o sobrenatural de Deus será evidente nos 4 cantos dessa terra. Eu vejo pessoas aqui que, em nome de Jesus, com futuro sobrenatural. Eu imagino Jesus dizendo: agora não, mais tarde sim. Ele já vendo Jesus pregando para uma multidão, onde mais de 3.000 pessoas, porque as mulheres não eram contadas naquela ocasião, mais de 3.000 pessoas aceitando a Jesus. Um Pedro restaurado, um Pedro que havia desistido, um Pedro impulsivo, que diz: eu dou a minha vida, e na primeira oportunidade nega. Jesus dando mais uma oportunidade, porque Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o teu futuro, Ele sabe de todas as coisas. Santo é o nome do Senhor. Jesus, Ele não vê a queda, Ele vê a restauração. Judas foi embora porque ele não quis ser restaurado. Pedro, mais tarde, depois de ter negado 3 vezes: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Então vem cá, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E é isso que o Senhor está nos dizendo nesta noite. Continue. Você tem um futuro brilhante. Futuro brilhante. E Ele conhece cada passo do seu destino.